Como é que o grande profissional da eletrônica deve proceder na hora de utilizar o osciloscópio? Primeiro de tudo, ele tem que saber naquele ponto do circuito qual é o tipo de tensão, qual é o tipo de sinal que eu tenho ali e qual é a tensão que ele possui e de preferência a frequência também. Se eu não souber esses dois parâmetros, pelo menos o formato que o sinal deve ter ali quando o circuito está funcionando. Daí, você ajusta o osciloscópio para ele conseguir medir aquele sinal e verificar se aquele sinal está correto caso o circuito esteja funcionando. É o que a gente vai fazer aqui nesse transformador. Eu tenho aqui um transformador primário 110/220. No secundário, eu tenho 3 fios, 24 mais 24, 48 volts de ponta a ponta e 24 do meio para cada ponta. 1 ampere é a capacidade máxima de corrente do secundário. Então, como eu falei, tem 3 fios aqui. O fio central, a tomada central é 0 volt. E cada fio extremo é 24 volts. Porém, quando esse extremo aqui é mais 24, o outro é menos 24. E depois eles se alternam. Eles se alternam 60 vezes por segundo. Isso quer dizer que se eu pegar um fio do meio para cada ponta, eu vou ter 24 volts que vai para o circuito. Mas, na hora da gente testar no osciloscópio, esse terminal aqui, tem hora que ele vai ser mais 24 e depois ele vai ser menos 24. Ele vai ter um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. E o osciloscópio vai pegar os dois semiciclos. Então, somando os dois semiciclos, dá 24 mais 24, 48 volts. Porém, 24 volts aqui é a tensão eficaz, é uma tensão média. Na verdade, a tensão máxima desse terminal é 40% a mais, que dá próximo de 35 volts. Então, esse terminal aqui ele tem um semiciclo positivo de mais 35 e negativo de menos 35. Somando os dois semiciclos, que é o que o osciloscópio vai medir, eu tenho 70 volts. Então, se eu for medir o sinal no osciloscópio do meio para cada ponta, eu vou ter 70 volts de pico a pico, que é a tensão eficaz mais 40%, que dá a tensão total de pico. Esse osciloscópio ele mede no máximo 80 volts. Então eu vou colocar na maior escala que ele tem, como ele vai até 80 volts, 70 volts aqui ele vai medir. Então eu vou colocar primeiro a escala de tensão, que é esse encoder aqui, eu vou colocar todo para a esquerda, no maior valor que ele tem, que é 10 volts por divisão, 40 aqui em cima e menos 40 aqui embaixo, total 80. Então, com essa escala de 10 volts por divisão, eu obtenho a tensão máxima que ele consegue medir, que é 80 volts. E a base de tempo? Bom, é Hertz. Aqui, o transformador, a frequência do secundário é 60 Hz. Então eu vou colocar no milissegundos. Então aqui, ó, na base de tempo, que o encoder é esse, eu vou colocar em milissegundo. Ó, depois eu ajusto. Ó, aí milissegundos. E agora o transformador já está ligado. Eu vou colocar o fio do meio é 0 volt, então eu vou colocar o terra aqui no meio. E uma das pontas que a tensão vai oscilar de mais 35 para menos 35, mais ou menos. Olha lá. Tá vendo? Ó? Então, olha a oscilação de mais 35 para menos 35. Eu tive muitos ciclos aparecendo aí na tela. Se eu quiser diminuir o número de ciclos, eu vou diminuir a base de tempo. Olha lá. Aqui. Diminuindo a base de tempo. Eu já tenho 2 ciclos, tá ótimo para eu medir. Percebam que o sinal ele fica variando, ele fica aumentando e diminuindo de acordo com as variações da rede elétrica. A rede elétrica ela varia a tensão, alguns poucos, não diria volts, né? Alguns milivolts, chega até 1 ou 2 volts que ela de variação de acordo com o horário do dia. Então aqui eu tenho a tensão da rede elétrica. Se eu quiser verificar melhor o valor, uma média de valor, eu vou aqui na opção Run Stop e paro, a onda fica parada ali. Eu também posso utilizar o touchscreen aqui, ó. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, na tela do osciloscópio, a tensão que a gente tem aí, né? A tensão alternada do secundário do transformador, ó. Ligação aqui, ó, vocês estão vendo. Vamos ver aqui, ó, na tela do osciloscópio. Então aqui, ó, observe que não é uma senoide perfeita, tá? Isso não é falha do osciloscópio. Em qualquer osciloscópio que você for medir a senoide da rede vai dar mais ou menos isso aqui, tá? Então vamos fazer alguns testes aqui, por exemplo, a medida que nós vamos colocar agora a tensão de pico a pico.
olha lá, quase 70 volts e pico a pico oscilando, de acordo com a rede. A gente pode colocar a tensão de top, que é a tensão do semiciclo positivo, ó, que é 34 volts, tá vendo aqui, ó? E a tensão, que é a tensão da parte de baixo, né, ó. Olha lá, tensão da parte de cima e a tensão da parte de baixo, pico a pico total. E agora a frequência. Ó, frequência 60 Hz aqui, ó. Frequência da rede em torno de 60 Hz. Tá? Vamos tirar isso daqui, ó. E se a gente for no run stop, o sinal para, dá pra gente ter uma ideia aqui dos parâmetros, ó. 69 volts. Então a gente tem 34 aqui, um pouco mais de 34 aqui embaixo, dá quase esse valor aqui de cima, né? Tensão de pico a pico, daqui para lá. A gente tem essa opção aqui nesse osciloscópio. Os osciloscópios normalmente, não importa a marca, o modelo e o tipo, costumam ter funções para indicar as tensões, a tensão do semiciclo positivo, do semiciclo negativo, a frequência. E aqui, pessoal, eu posso fazer uma mudança, não é obrigatório, mas eu posso fazer, que é colocar a entrada em AC, ó, porque a tensão ali é alternada. Tá vendo? Ó? Coloquei em AC. Percebam que os valores não mudaram muita coisa. Só diminuiu um pouquinho, porque eu introduzi ali um capacitor na entrada, né? Isso é normal. Ele reduz um pouquinho o tamanho do sinal, que antes não tinha o capacitor, agora tem. E a gente tem aqui o sinal mostrado e com as tensões medidas. Se eu quiser modificar, deixar o sinal mais perfeito, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu posso vir na amostragem e aumentar a memória profunda. Aumentando a memória profunda, tá vendo? Eu tenho um sinal melhor, tá vendo os traços do sinal como ficaram melhores? Porque a amostragem, a velocidade de amostragem aumentou. Agora, pessoal, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês também é que a velocidade da amostragem, ou seja, a conversão de analógico para digital, também depende da base de tempo escolhida. Então, se você diminuir a base de tempo, ó, aqui eu aumentei a base de tempo, ó, aumentou a base de tempo, você diminui a velocidade de amostragem. Ó. Aqui eu diminuí a base de tempo, ó, a amostragem, a velocidade de amostragem aumentou. Agora, se eu aumentar a base de tempo, ó, tá vendo? Eu aumentei a base de tempo, a amostragem diminuiu. Se eu aumentar mais ainda, ó, tá vendo que a amostragem, a velocidade de amostragem vai diminuindo? Então, à medida que eu vou diminuindo a base de tempo, a velocidade de amostra aumenta, ó, tá vendo? Aqui, para ela mostrar um ciclo do sinal, a velocidade de conversão de analógico para digital aumentou. Para mostrar mais ciclos, ela diminui. E se eu colocar a memória profunda no maior valor disponível, ó, o sinal fica melhor ainda. Tá? Os sinais de baixa frequência, em geral, eles não dão grandes taxas de amostragem, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, mesmo a gente diminuindo aqui a base de tempo, ó, aqui a gente diminuiu a base de tempo, ele chegou no valor máximo aqui, ó, que é 1.0 gigasamples por segundo, tá bom? Então, a taxa de amostragem, conversão de analógico para digital, não depende somente da memória profunda, depende também da base de tempo. Quanto maior a base de tempo, menor é a velocidade da amostragem, tá vendo? A amostragem vai diminuindo à medida que a gente aumenta a base de tempo. Olha lá. Tá? E aí a gente tem o sinal mais bonito. Aqui eu posso colocar, por exemplo, uma aquisição de 2 amostras de cada vez. Aqui não muda muito o formato do sinal, então aqui não há necessidade. Pode deixar no normal. E aqui a gente pode movimentar a memória profunda da maneira que eu achar mais conveniente. Obviamente, se eu diminuir a memória profunda, eu diminuo bastante a taxa de amostragem, a velocidade de amostragem, e aí o sinal fica um pouco mais feinho. Aumentando a memória profunda, a velocidade de amostra aumenta e o sinal fica mais perfeito.
Então é isso, pessoal. Então nós mostramos para vocês como que a gente seleciona os parâmetros do osciloscópio para ele conseguir medir um sinal, que no caso é a tensão do secundário de ultrassonador, que eu sei qual é a tensão que tem aqui no secundário, a frequência e mais ou menos como tem que ser a forma de onda. Um detalhe super importante quando você for testar um circuito, testar uma forma de onda no circuito, com o circuito ligado já, energizado, o terra vai primeiro. Primeiro você faz o aterramento e depois você coloca a ponteira de prova do osciloscópio. Não se deve fazer o contrário, tá? Agora, pessoal, como é que eu faço para medir a tensão total aqui do secundário do transformador? O secundário do transformador, ele tem um total de pico a pico em torno de 140 volts. Por que 140? Porque seria 48 volts total. Como eu tenho um semiciclo positivo e negativo, multiplica por 2, dá 96. E mais os 40% dá em torno ali perto de 140 volts. 140 volts, daqui para cá. Obviamente, o osciloscópio só alcança até 80, então 140 volts ele não alcança. Então, eu vou ter que colocar a ponteira em vezes 10. Aqui, ó, ponteira em vezes 10. E aí, eu vou fazer uma pequena modificação no menu do osciloscópio, aqui na entrada do sinal da ponteira. Eu vou modificar aqui, ó, para vezes 10. E agora, eu tenho o fator de multiplicação funcionando. Então, aqui, ó, eu tenho agora o fator de multiplicação. Então, agora, ele vai até 800 volts. Como eu tenho 140 aqui, 140, eu vou dividir esse 140 por 2, dá 70. Então, quer dizer que eu deveria escolher aqui a escala 70 volts por divisão. Como não tem, eu vou usar 50 volts por divisão. Então, eu vou girar o encoder da tensão para 50 volts por divisão. Aqui, ó. 50, 100, 150, 50 volts por divisão. Aqui. Aqui já dá para eu testar esse sinal. Base de tempo pode ser a mesma, né? Porque a frequência é a mesma. Então agora eu vou conectar o terra num terminal do transformador no extremo. E a ponteira que já está em vezes 10. A ponteira já está em vezes 10. Eu vou colocar no extremo aqui. Só acertar a posição aqui da ponteira. Vamos lá. Muito bem. Então aqui eu tenho o sinal no secundário total. Ó, secundário, os dois pinos extremos. Eu tenho esse sinal aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela do osciloscópio. Então daqui para cá eu tenho 140 volts de pico a pico. Olha lá. E os valores em cima e embaixo. A frequência aqui é 60 Hz, tá? Pessoal, aqui é uma boa hora da gente aprender a usar os cursores. O osciloscópio tem cursores. Ele tem os cursores vertical para a gente medir exatamente a tensão. O máximo aqui de cima e o máximo aqui de baixo. Então a gente vai acionar o cursor aqui, ó. Aqui a opção cursor. Então a gente tem aqui, ó, o cursor Y. Esses dois cursores que vão medir a tensão. Esse aqui é o máximo positivo. A gente vai colocar ele bem aqui, ó. E o máximo negativo aqui embaixo, ó. Olha só. Aí. Então, ó, o máximo positivo, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, ó. Então nós temos o cursor, o A, em 70 volts, o B em menos 70, e a diferença entre os dois, 140 volts, tá vendo? Ó? 140 volts, que é o B menos o A. Aqui, ó, 140 volts. E a base de tempo, eu vou nos cursores com a letra X, ó. Eu coloco aqui, coloco aqui um deles, né? Vem aqui no meio. E o outro um pouquinho mais para lá. Aqui, ó.
Então daqui para cá, a gente tem 16.9, 1675, 1675, o AX 150 microsegundos, né, que ele está quase aqui no meio. E a diferença entre os dois X na base de tempo 16.9 milissegundos, que é quase 60 Hz aqui, ó. Quase 60 Hz. Aqui é a frequência. Então quer dizer que eu posso fazer as medições utilizando os cursores. Os cursores verticais Y, você mede a tensão, e nos cursores horizontais X, você mede a base de tempo, que depois o próprio osciloscópio faz a conta para identificar a frequência, tá? Então, todos os osciloscópios digitais têm cursores para você poder colocar no sinal e medir os parâmetros dele, o parâmetro de tensão e o parâmetro de base de tempo. E, obviamente, aqui no aparelho você pode retirar os cursores por aquele menu, que fica aqui, eu já mostrei para vocês, ou então pela tecla cursor aqui, ó, tá vendo? Ó? Você clica, o cursor desaparece. Você clica de novo, o cursor reaparece. Uma observação quando estamos medindo o valor de uma tensão no osciloscópio, um sinal no osciloscópio, é que ele vai mostrar para a gente o valor máximo positivo e o máximo negativo, ou seja, a tensão de pico a pico. Essa aqui é a tensão máxima do sinal, porém, nós temos um valor médio que o circuito eletrônico utiliza, chamado valor eficaz ou RMS. Nós vamos ver agora como identificar esse valor RMS, lembrando que a tensão de pico é 40% maior do que o valor eficaz. Então aqui a gente vai para a tela do osciloscópio, desdobrando aqui o menu, aqui na parte de baixo à direita, a gente já tem aqui a tensão de pico a pico, que é a tensão do máximo positivo para o máximo negativo, que é quase 140 volts aqui, ó, 138. Então a gente vai na opção de medidas, Measure aqui, e na opção vertical, a gente vai procurar a tensão RMS, que é essa aqui, ó. Tensão RMS em torno de 50 volts. Porque o secundário desse transformador é para 48. Como a tensão da rede no momento está um pouco acima do valor especificado, a tensão do secundário também está um pouquinho acima de 48, 50 volts. Então esse aqui é o valor de pico a pico, do máximo positivo para o máximo negativo. Ela é 40% maior do que o eficaz. O eficaz, entre o máximo e o mínimo, seria em torno de 100 volts. Tá? Então, usando esse mesmo transformador, esse mesmo teste aqui, eu vou detalhar um pouco melhor para vocês sobre a profundidade de memória, ou depth memory, ou memória profunda do osciloscópio, que ele utiliza na hora da conversão do sinal de analógico para digital. Como falei para vocês em outra aula, o sinal que vai entrar no osciloscópio é analógico, tem infinitos valores, e o osciloscópio vai usar vários desses valores para remontar a imagem aqui na tela. Quanto mais valores ele utilizar, melhor vai ser a qualidade da imagem. Só que isso é limitado por duas características, a memória profunda, ou profundidade de memória, e a base de tempo, que nós selecionamos através deste encoder. Então, para eu explicar melhor isso daqui, vamos ver aqui a tela do equipamento. Então nós temos aqui, ó, o sinal alternado ou a tensão alternada no secundário do transformador, qualidade não muito boa, como vocês podem observar. Agora, aqui nós temos essas características. Aqui, samples por segundo, aqui é a amostragem, e aqui embaixo nós temos aqui nós temos a memória profunda e aqui o tempo que vai ser ocupado para cada ponto de memória. Então, a memória profunda é medida em pontos, ou em points, e aqui a gente tem o tempo de ocupado por cada ponto. Quanto mais memória tiver, mais curto vai ser o tempo. E multiplicando o tempo que cada ponto ocupa com a velocidade de amostra, vai ter que dar 1. Então, multiplicando esses dois parâmetros aqui, ó, tem que dar 1. De modo que, quando esse daqui aumenta, esse daqui diminui. Quando esse daqui diminui, esse daqui aumenta. Então quer dizer que é mais conveniente eu ter menos tempo para cada ponto, para eu ter mais velocidade de amostragem. Mais velocidade significa imagem melhor. Então, para eu ter menos tempo em cada ponto, eu preciso de mais pontos. Então eu preciso de mais memória. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, se eu multiplicar esse 8 microsegundos para cada ponto por essa velocidade de amostra, que é 125 mil samples por segundo, eu vou ter 1. Se eu tivesse 1 sample por segundo e aqui 1 segundo por ponto, 1 vezes 1 é 1.
Então quer dizer que eu teria uma amostra por segundo. É claro que o osciloscópio não vai amostrar uma vez por segundo. Ele vai amostrar milhares, milhões ou bilhões de vezes por segundo. Quanto mais rápido, melhor vai ser a imagem. Isso está relacionado com isso aqui, ó, tá? E, é claro, depende da base de tempo aqui embaixo, que a gente vai ver já já. Primeiro vamos começar pelo valor de memória. Com 10.000 pontos de memória, cada ponto vai ser ocupado por 8 microsegundos, o que vai dar essa velocidade. Agora, se eu clicar nesse menu, eu vou abrir essa tela e eu posso mudar a profundidade de memória, por exemplo, para 10 mega. 10 milhões de pontos. Percebam que agora o intervalo de tempo ocupado em cada ponto é só 6 nanosegundos. É muito curto. Lembre-se, diminuiu esse, aumentou esse. Olha como a velocidade de amostra aumentou bastante. Aumentou do K para o mega. Era 125K, agora é 156 mega, milhões de vezes, milhões de samples por segundo. Olha a qualidade da imagem, melhorou bastante, tá vendo? Muito bem, porque aqui eu tenho mais memória, menos tempo para cada ponto, multiplicando os dois aqui tem que dar 1. Tá? E se eu aumentar mais ainda, ó, 25 mega de memória profunda. Agora, pessoal, olha como o tempo diminuiu, tá vendo? Ó? O tempo para cada ponto diminuiu mais ainda. Se diminui aqui, aqui aumenta. Ó. Aqui dobrou a velocidade de amostragem, mais do que dobrou. Olha a qualidade da imagem. Vamos comparar quando tinha só 10K de memória. Ó. Só 10K de memória e 25 MB de memória. Olha a diferença. Aqui são amostradas mais pontos do sinal. Então, na hora de reproduzir, ele fica mais próximo do original. Tá? Muito bem. Eu vou colocar em 1 mega. Vou colocar num valor mediano. Então, aqui ele vai usar, cada ponto vai usar a base de tempo de 80 nanosegundos, ou seja, 80 bilionésimos de segundo para cada ponto. Então eu tenho essa taxa de amostra aqui, ó, que é 12,550 milhões de samples por segundo, 12,5 milhões de samples por segundo, que é uma boa taxa de amostra, ó, vocês podem ver a imagem de boa qualidade. Porém, eu falei para vocês que a base de tempo aqui embaixo do osciloscópio vai modificar esse valor aqui, consequentemente modificar esse, ó. Então, se eu aumentar, ó, aqui eu estou vendo 2 ciclos, quase 3 ciclos do sinal que eu estou medindo, da tensão do transformador. Eu estou vendo um ciclo aqui, quase 3, praticamente 3 ciclos. Com essa base de tempo que eu coloquei, né, que é 5 milissegundos. Se eu aumentar a base de tempo, eu vou ver mais ciclos. Então, olha só, aumentando a base de tempo, olha lá. Agora eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos. Porém, como tem mais ciclos, aumentou o tempo usado para cada ponto de memória. Então, a velocidade de amostragem diminuiu, tá vendo? Ó, quando aumenta esse, diminui esse e vice-versa. Então, agora eu tenho mais tempo para cada ponto, então eu tenho menos velocidade de amostragem, e a imagem ficou um pouquinho pior. Não deu para a gente notar muita diferença. Se eu aumentar mais ainda a base de tempo, eu vou ver mais ciclos. Olha lá. Agora eu aumentei para 20 a base de tempo, 20 milissegundos. Olha lá, agora aumentou mais ainda a quantidade, o tempo que cada ponto, o tempo ocupado em cada ponto. Ó, agora eu tenho 400 nanosegundos para cada ponto. Aumentou o tempo para cada ponto. Então a velocidade de amostragem diminui. Perceberam isso? Agora, e se eu diminuir a base de tempo? Agora eu estou vendo um ciclo só. Começa aqui e termina aqui. Ó. Eu estou vendo um único ciclo. Olha como diminuiu o tempo ocupado em cada ponto. Diminuindo o tempo, olha como aumentou a velocidade de amostragem. De modo que multiplicando os dois aqui vai dar 1, tá? Então, como vocês podem ver, a velocidade de amostragem depende da memória que eu estou usando. Quanto mais memória eu usar, menos tempo para cada ponto e maior a velocidade. E depende também da base de tempo. Quanto menor a base de tempo, menos tempo para cada ponto e mais rápida é a amostragem.
Então, eu vou mexer na base de tempo, fiquem de olho nesse valor aqui, ó. Então, olha o que acontece quando eu aumento o tempo ocupado em cada ponto. Tá vendo, ó? Olha que interessante, aqui nem sincroniza. E quando eu diminuo a base de tempo, diminui o tempo de cada ponto, resultando numa maior velocidade de amostragem. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido que multiplicando esses dois valores aqui tem que dar 1. Quando esse daqui diminui, esse daqui aumenta e vice-versa. Aqui eu tenho 1 mega pontos de memória, 80 nanos. Se eu aumentar para 10 mega de memória, eu tenho 6 nanos para cada ponto. Olha como aumenta bastante a velocidade de amostragem. Tá vendo? Bem interessante. E 25 mega diminui mais ainda o tempo e aumenta a velocidade de amostragem. Porém, 25 megapontos de memória eu só consigo chegar com um canal ativo. Se eu tiver os dois canais ativos, eles só conseguem chegar até 10 mega de memória. Cada canal 10 mega, total 25 mega para um canal só, que é para o canal 1 desse osciloscópio. O osciloscópio seu vai funcionar do mesmo jeito. A memória profunda, se você quiser uma imagem de melhor qualidade, você aumenta aqui a memória profunda ou a profundidade de memória dele. Ele aumenta a renderização e nos dá uma imagem de melhor qualidade. E esse aqui ainda tem a opção da gente fazer uma ultra aquisição da onda, a gente renderizar ou converter dois ciclos juntos, um em cima do outro. Ó. E aí a gente consegue uma imagem de melhor qualidade. Apesar que aqui eu posso deixar no normal, não vai fazer muita diferença. Até porque no normal eu tenho as escalinhas aqui, ó, de tensão e da base de tempo. Então, eu espero que nessa aula aqui você tenha tirado as suas dúvidas a respeito da memória profunda relacionada com a velocidade de aquisição da onda e também relacionado, a velocidade de aquisição também está relacionado com a base de tempo que você escolher aqui no seu osciloscópio.